O que figuras como Bill Gates, Walt Disney, Michael Phelps ou a Simone Biles, seja lá como for, a maior ginasta dos Estados Unidos, que essas figuras de tanto sucesso têm em comum? Pois bem, todos esses foram diagnosticados com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e são sucesso. O Phelps eu nem preciso falar para vocês, o maior medalhista de todos os tempos. Eu ouso dizer que ele é o maior atleta do século. Vai dar uma pesquisadinha aí nesses dois aqui e ver quantas medalhas olímpicas cada um ganhou, quantos recordes quebraram. O Bill Gates, muito fácil também, foi o homem mais rico do mundo durante muito tempo. Você tem aí o Elon Musk, que ultrapassou o Bill Gates, que agora é o homem mais rico do mundo. O Elon Musk, por exemplo, cabe aqui. Por quê? Porque ele é diagnosticado com autismo, e autismo é muito confundido com o TDAH. Não só confundido, como eu quero registrar que é muito comum ter autismo e TDAH. É muito comum ter os dois transtornos. Já é difícil superar o TDAH. Ter TDAH e ainda autismo e vice-versa deve ser muito duro, muito difícil, mas é muito comum. Ou também é muito comum a confusão quando vai se diagnosticar autismo ou TDAH, porque tem características de ambos os transtornos que são muito similares, comportamentos muito similares. Então Elon Musk aqui como autista cabe, porque a pergunta que eu quero fazer para você é ao Disney, o próprio Bill Gates, enfim, os dois exemplos dos esportistas que eu dei aqui são exemplos de sucesso, são exemplos vencedores, e muitos atribuem esse sucesso, essa vitória. E aqui, quando eu falo sucesso ou vitória, eu falo para você interpretar da seguinte forma: o que você entender por sucesso, o que você entender por vitória. Para mim, sucesso é uma coisa, para você pode ser outra. Seja o que for sucesso para você, vamos colocar aqui, pelo menos para a gente iniciar esse diálogo, que esses exemplos são exemplos de sucesso. Seja sucesso da forma que for, sucesso profissional, sucesso acumulando capital, sucesso no esporte, enfim, seja como for. Eu, por exemplo, me identifico como um indivíduo de sucesso. Mesmo com o TDAH, eu tenho 11 livros escritos, acabei o doutorado, venho de uma família humilde, venho de uma mãe que é professora do ensino básico, que é costureira, meu pai faleceu desde os 3 anos de idade, enfim, eu me considero um cara de sucesso. Eu sou hoje professor do Instituto Federal de Alagoas, faço diversas palestras no Brasil, então assim, eu me considero um cara de sucesso. Seja lá o que você entenda por sucesso, você tem mais ou menos sua definição de sucesso. Esses exemplos que eu estou dando aqui é pra gente fazer a seguinte discussão: é possível vencer na vida, ter sucesso, mesmo tendo TDAH? A resposta é sim. Agora, nós não podemos confundir com a seguinte pergunta: é por conta do TDAH que nós conseguimos sucesso? Muitos, não são poucos, inclusive especialistas que estão atribuindo o sucesso de pessoas como essas que eu falei ou tantas outras aos transtornos, ou mais especificamente no nosso caso, aos sintomas do TDAH, como o hiperfoco. O hiperfoco é extremamente importante, dá a capacidade de focar em alguma coisa, de ter obstinação, de ser obstinado até conseguir o que você está desejando. Por exemplo, para passar num curso como medicina em uma universidade federal é muito difícil. O TDAH que hiperfocar nos estudos vai ter provavelmente muito maiores chances de passar num curso com medicina, porque quando a gente hiperfoca, a gente fica obstinado. Eu julgo que esse sintoma não necessariamente seja algo positivo por si só. Por que, Hugo, não é algo positivo por si só? Porque esse transtorno nos impede de fazer diversas outras coisas. De repente a gente hiperfoca em uma besteira que a gente não queria dar muita atenção, mas a gente fica preso ali. Ou mesmo quando estamos fazendo algo que é para o nosso progresso. Eu, quando estou escrevendo, eu hiperfoco, escrevendo ou lendo. Eu passo horas e mais horas escrevendo sem parar. Já cheguei a passar 18 horas sem parar. Levanto da cadeira só para pegar comida, como olhando para o texto, e boto o prato do lado da mesa, mas não consigo levantar para ir ao banheiro às vezes. Fico até a última hora, até incomodar bastante, por exemplo, com a bexiga cheia. Isso não é uma coisa que a gente diga que é agradável. Então hiperfoco não necessariamente é agradável, e a gente pode hiperfocar em algo que é trivial, que a gente não queria estar focado, e a gente passa horas e horas e horas e horas numa besteira, porque a gente hiperfocou. Mas
Mas, logicamente, eu também não posso ser ingênuo, nem aqui dizer para você que o hiperfoco não pode ser algo positivo. Claro que pode ser algo positivo, desde que nós tivéssemos controle sobre nossa atenção. Mas o grande problema do TDAH não é que ele não tenha atenção. A gente tem atenção, por isso que a gente tem hiperfoco, porque a gente não intencionalmente hiperfoca em coisas que nos distraem ou hiperfoca em coisas triviais, mas às vezes a gente hiperfoca em coisas que são produtivas. Que bom, pelo menos que é essa característica positiva, mas não é por si só algo bom e algo que compense todos os outros sintomas que a gente carrega por ser TDAH. O cara esquece uma besteira de uma chave ou é meio esquecido, é isso aí, eu tenho TDAH. Tem um vídeo aqui meu, banalização do TDAH, que eu fico puto com essas pessoas que ficam dizendo que tem TDAH por tudo, ou todo mundo agora tem TDAH. Não, muitas pessoas têm TDAH e não são diagnosticadas. O TDAH no Brasil é subdiagnosticado. Estima-se que 5 a 6% das nossas crianças têm um TDAH. E provavelmente, eu no caso como professor de uma instituição pública federal, adianto para vocês, nós não temos essa quantidade de alunos diagnosticados. Então eu tenho certamente muitos alunos que têm TDAH e não têm um diagnóstico. A partir, logicamente, dessa perspectiva, dessa previsão de que nós temos cerca de 5 a 6% das crianças com TDAH. E esse TDAH, em alguns casos como o meu, em alguns não, em vários casos, persiste durante a vida adulta. Então a gente sofre de desregulação temporal, a gente não consegue mensurar o tempo, oscilação de humor, a gente está feliz, ou a gente está triste do nada, ou por causa de alguma frustraçãozinha. Nós temos baixa tolerância à frustração, um problema sério de distorção de imagem, né? Na verdade, trata-se de uma baixa autoestima, ao ponto de, esse exemplo que eu dei do meu hiperfoco de escrever, ter 11 livros publicados, ser doutor, ter conseguido ser professor federal, ser também em função do que senti durante toda a minha vida, que eu era inferior aos outros. Porque na escola, por exemplo, eu fui horrível. Eu não sei como eu cheguei a ser doutor, a ser escritor, a ter tantos livros, a passar no concurso federal. Certamente, até então, eu estava atrás desse sonho, ou desses sonhos, que alguns eu nem sabia que tinha, foram ocorrendo na dimensão que eu fui projetando a minha vida, porque eu tinha uma distorção da minha própria imagem, porque eu sofria com esse sintoma do TDAH, que é baixa autoestima. Então eu queria sempre provar para mim mesmo e para os outros que eu era bom. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque eu vou ter um vídeo só sobre TDAH e autoestima, para explicar os motivos pelos quais nós temos a estima tão baixa, tão sucateada. Mas agora eu quero falar sobre o seguinte, dizer que quando nós atribuímos o nosso sucesso ao TDAH é um grande erro, porque o TDAH não é motivo nem resposta para explicar o teu sucesso. Se você tem sucesso em seja lá o que for na sua vida, você o tem mesmo tendo TDAH. Isto é, você é uma pessoa vitoriosa, de sucesso, mesmo tendo TDAH. Não por conta do TDAH, mas ainda que lute contra o TDAH, você conseguiu ser vitorioso, você conseguiu ter sucesso. O TDAH é um obstáculo, ele é barreira que nos impede de prosseguirmos com as pessoas tidas como normais, as tais neurotípicas. Nós somos neurodivergentes, nós somos diferentes. Nosso funcionamento cerebral funciona de uma forma diferente. E mesmo nessa situação, mesmo com esses obstáculos de todos os sintomas que o TDAH tem, como eu já falei alguns aqui, e de cada um deles tem vídeos aqui no canal, bota desregulação temporal, o Hugo Brandão vai ter um vídeo só sobre desregulação temporal no TDAH, oscilação de humor, a agressividade do TDAH, todas as questões que envolvem sociabilização, todos os nossos problemas profissionais, escolares, acadêmicos, familiares, por conta da nossa impulsividade exagerada. Enfim, o TDAH não tem nada de positivo, não dá para explicar o nosso sucesso pelo TDAH. Ou porque o Bill Gates tem sucesso por várias questões sociais, históricas e de cunho privado dele, por competência dele e dos outros que aqui estão, mas nunca em função do TDAH. O TDAH, sem sombra de dúvida, foi para estes obstáculos. Agora é lógico, eu não sou um Hugo e o Hugo sem TDAH é outro, porque não existe um Hugo sem TDAH, a gente já nasce com TDAH. Então o TDAH faz parte de quem eu sou, é parte do processamento do meu cérebro. Então eu sou isso que estou falando para você, e você é isto que você está se perguntando agora, muito provavelmente quem eu sou, você é isso aí. Esse é o resultado do que você é.
o que você constituiu enquanto história até agora. Todo o processo de subjetivação que você teve. Você é você, eu sou eu, mesmo com o transtorno. Então o transtorno e a nossa personalidade, digamos assim, a nossa identidade, eles se confundem. Porque eu não sou um sem o TDAH e outro com o TDAH. O TDAH faz parte de mim. Então eu venci mesmo tendo o TDAH, assim como esses exemplos. Por que eu estou dizendo isso? Um, porque se banaliza o TDAH, outro, porque se romantiza o TDAH. Esses exemplos que eu acabei de dar aqui foram exemplos de sucesso, mas tiveram condições socioeconômicas de, enquanto TDAH, vencerem na vida. Mas a maioria dos TDAHs no Brasil, por exemplo, sequer conseguem bancar seu tratamento, sequer conseguem ter assistência psiquiátrica e psicológica. Como é que eu vou vencer na vida desse jeito? Aí se romantiza o TDAH como se o TDAH não fosse uma doença, como se ser TDAH também tivesse coisas positivas, como ser criativo, ser obstinado, escrever bem. Não, nada disso. Nós temos problemas severos, nós sofremos muito e não pode se romantizar o TDAH porque isso impede que existam políticas públicas para enfrentarmos os dilemas que os TDAHs sofrem cotidianamente, inclusive o preconceito, ou ter condições materiais, econômicas, financeiras de bancar tratamento, porque você não tem aí TDAH que tem a capacidade de comprar remédios caríssimos para o TDAH que não são, até então, até esse momento que o vídeo está sendo publicado, garantido pelo sistema de saúde do Brasil. Não é grátis não, o TDAH não é atendido pelo SUS, ou melhor, remédio para TDAH não tem no SUS, só para começar a brincar. Então tem gente que fica romantizando. Você tem TDAH, médico, profissional, você tem psiquiatra TDAH que fica romantizando. Tem uma psiquiatra aí que tem TDAH, eu gosto muito dela, não vou citar nomes aqui, gosto muito, já li o livro dela várias vezes, inclusive já indiquei aqui nos meus vídeos, só que em certo momento ela trata o TDAH como se fosse só um processamento diferente do nosso cérebro, mas como se não fosse uma doença. Isso ela percebendo a partir do ponto de vista dela, da vivência dela, da história dela. Mas o TDAH atinge cada um de forma diferente e graus diferentes. Você tem TDAH que é leve, tem TDAH que é moderado e tem TDAH gravíssimo, como é o meu caso. Eu sou do tipo predominantemente misto. Eu tenho tanto a parte predominantemente desatenta quanto a parte predominantemente hiperativa. Eu tenho os 3 sintomas do TDAH, os básicos, né, os primários, muito exacerbados, muito fortes. Tanto a desatenção quanto a impulsividade, que me gera diversos problemas, quanto a hiperatividade. Vocês podem perceber quanto eu me movimento. Então tem graus diferentes, mas esses nem são os problemas principais que o TDAH sofre. São todos os outros sintomas decorrentes destes, como os que eu já citei aqui anteriormente. Então não pode se romantizar o TDAH. O TDAH é um transtorno, e transtorno por si só já diz o que é. É um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno psiquiátrico. Então não brinca com o TDAH, não vem aqui querer romantizar, porque tem muitas pessoas sofrendo muito com o TDAH. Você pode se vencer na vida, se já não é um vitorioso de sucesso. Isto não foi por conta do TDAH, isto foi mesmo você tendo que enfrentar o TDAH. A turma normal luta, nós lutamos 2 vezes mais. Se a turma normal tem que se sacrificar, nós temos que se sacrificar muito mais. Tem vídeos aqui onde eu explico que nós temos pouca dopamina, uma carência de dopamina na parte central do nosso cérebro. É uma questão bioquímica. Então nós temos pouca motivação para, por exemplo, estudar, para ter atenção nos estudos, dentre outros tantos problemas do TDAH. Então sim, você pode vencer na vida, pode ser uma pessoa de sucesso, mas não é por conta do TDAH. E se for uma pessoa de sucesso, ainda assim você vai se questionar, como eu me questiono muito se de fato eu sou uma pessoa de sucesso, porque o TDAH é essa montanha russa. Tem um vídeo aqui sobre a oscilação de humor. O TDAH tem uma complexidade com a sua imagem. O TDAH tem uma distorção da própria imagem. O TDAH tem uma baixa autoestima. É meio paradoxo falar baixo autoestima, mas assim, a nossa estima é muito baixa. A galera que tem uma autoestima, que se sente bem, a gente é muito difícil se sentir bem, se sentir forte. Isso eu queria explicar muito mais, mas vou deixar para outro vídeo porque eu quero aprofundar esse tema. Esse vídeo foi um pouquinho mais badalado, mas outros vídeos aqui a gente vai
vai se fazer mais pontualmente sobre sintomas do TDAH. Agora eu precisava dizer que tem sim exemplos de sucesso, só que esses exemplos de sucesso independem do TDAH. A gente alcança sucesso e vitória na vida mesmo tendo TDAH, não por conta dele. Não romantiza mais o TDAH, porque muitos estão sofrendo com vidas precárias, muitos estão presos por conta da impulsividade do TDAH, muitos se suicidam. O TDAH tem uma alta taxa de suicídio comparado aos normais, comparado aos neurotípicos. Então, assim, não dá pra gente romantizar, não. Dizer que TDAH é uma brincadeirinha, o transtorno tem algo bom, criativo, hiperfoco. Não romantiza, não. TDAH é um transtorno e ser transtornado, ter um transtorno não tem nada de positivo. É negativo por sua natureza, beleza? Até a próxima. Não deixa de curtir, dar o like, se inscrever, compartilhar e etc. Espero que tenham gostado.